Nós vamos ler então, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 4, verso 31, vai dizer assim: Salomão era mais sábio do que qualquer ser humano, mais do que o Ezraíta Etã, mais sábio que Amã, Cacol e Darda, filho de Maom. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele criou 3.000 provérbios e pôs 1.005 cânticos. Dissertou a respeito das plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota da parede. De igual modo, discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Também no livro de Eclesiastes 12, verso 13 e verso 14, vai nos dizer assim a palavra: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. Porque Deus há de trazer o juízo sobre toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eu vou ler melhor esse verso 14. Porque Deus há de trazer o juízo sobre toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ore comigo. Senhor, essa palavra que o Senhor tem feito nascer em meu coração, para essa reunião de hoje, aqueles que estão chegando agora, Senhor, aqueles que vão estar com a gente durante a palavra, Senhor, venha nos alimentar com esta palavra, porque a Tua palavra cura, a Tua palavra liberta, a Tua palavra sara, a Tua palavra, Senhor, traz sobre nós o alimento que nós estamos precisando e nos alimenta por muitos e muitos dias, meses e anos. Marca hoje esse culto com a ministração da Tua palavra. Você diz amém? Você diz glória a Deus? Queridos, vocês já sabem até sobre o que eu vou ministrar, né? A Bíblia fala de um homem chamado Salomão. Salomão era um homem que de início comum. Se a gente for ver a vida de Salomão, a gente vai olhar a genealogia de Salomão. Salomão era filho do rei Davi com Betseba, a viúva de Urias. Vocês lembram bem da história, não é? O nome Salomão em hebraico deriva da palavra shalom, que significa paz. Então, a gente vê que Salomão tinha um nome muito bom, shalom, paz. E também pacífico. Esse Salomão também, ele foi chamado de Jedidias pelo profeta Natã, que significa amável do Senhor. A gente vê isso no segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 24 e 25. Então Salomão tornou-se o terceiro rei sobre Israel, começando a reinar com 20 anos de idade, novinho ainda. Deus separa Salomão. Salomão reinou cerca de 40 anos. 40 anos Salomão reinou. Deus permitiu que Salomão ficasse reinando no reinado sobre Israel
durante 40 anos. Salomão escreveu também vários provérbios, Eclesiastes e cânticos. A Bíblia vai dizer que Salomão escreveu 2 salmos, os 72 e os 127. Oh, que homem! Um homem sábio. Há quem diga que Salomão foi o homem mais inteligente da Bíblia, mais sábio da palavra de Deus. Agora, quando a gente vai olhar a vida de Salomão, a inteligência dele, ele dissertou acerca das plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota da parede. Então, Salomão também entendia das plantas. Também ele discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e aos peixes. Salomão era dotado de inteligência. A Bíblia vai dizer que, inicialmente, quando Davi, o pai de Salomão, passou o reinado para o seu filho, inicialmente, Salomão foi obediente às orientações de seu pai Davi. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 1, verso 4, 1 a 4, mais ou menos, nós vamos ler o seguinte: seguindo os caminhos do Senhor, e por isso recebeu de Deus o presente da sabedoria. Ele era sábio porque o Senhor deu. Salomão era inteligente porque o Senhor deu a inteligência. A Bíblia vai dizer no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 3, até o verso de 3 a 28, do capítulo 3 do primeiro livro dos Reis de Israel, que Salomão iniciou bem. Por quê? Porque ele amava ao Senhor e andava em seus caminhos. A Bíblia vai dizer que o início do ministério de Salomão foi muito bom, foi um ministério lindo, porque Salomão colocava tudo nas mãos do Senhor. Ele pedia direção a Deus em tudo que fazia. O coração de Salomão era pro Senhor. No reinado de Davi e também de Salomão, para você ter uma ideia de como Deus abençoou esse homem, Israel nessa época atingiu o auge de sua grandeza. Israel sempre foi um povo sofrido, sempre sofreu reveses. E no reinado de Davi e de Salomão, a Bíblia nos faz entender que Israel atingiu o auge da sua grandeza. Por quê? Porque Salomão foi ungido e proclamado rei. Porque Deus deu, Deus permitiu. Deus deu inteligência, sabedoria e ainda deu riqueza, deu honra, deu conhecimento. Deus deu tudo que Salomão pediu a ele, porque Salomão, no início do seu ministério, Salomão andava com Deus. A extensão do reino de Salomão, eu estou fazendo questão que você entenda a história deste homem, para depois a gente trazer algumas lições que nós precisamos aprender desse nosso irmão Salomão. A extensão do reino foi tão grande que dominava Salomão sobre todos os reinos do rio Eufrates, até a terra dos filisteus, e era até o termo do Egito. Estes reinos pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Então, o que nos faz entender é que muitos reis
reinos se dobravam diante da grandeza, da glória que Deus deu a Salomão. Foi um período tão bom, porque Judá e Israel habitavam seguros. Havia segurança, muita segurança, porque o governo estava debaixo da autoridade de Deus. E quando um governo governa na direção do Senhor, Deus protege o povo, Deus dá riqueza, dá honra, dá prosperidade àqueles que estão sendo dirigidos por esse governo. Agora, quando um governo ruim, que não quer saber do Senhor, governa, a Bíblia vai dizer que o povo empobrece, a fome, miséria, dor, pobreza e tantas outras coisas mais. Porém, Salomão foi presenteado por Deus. Deus deu segurança ao povo durante o tempo em que Salomão estava com o seu coração voltado para o Senhor. Ele foi conhecido por muitos reis. O nome de Salomão era como que ficasse nos holofotes. Todos o conheciam por causa da glória de Deus na vida desse homem. Um certo rei chamado Irão, rei de Tiro, a Bíblia vai dizer que esse rei de Tiro, ouviu que o filho de Davi, Salomão, havia sido colocado como rei de Israel. Então Irão, ele reuniu os seus homens e os seus servos e foi até Salomão para dizer a Salomão: parabéns, você está bem. E Irão, para você ter uma ideia, querido, era um homem poderoso. O que a pastora Márcia quer trazer hoje é que quando nós estamos na direção do Senhor, quando a liderança está nas mãos de Deus, quando nós temos o coração voltado para o Senhor, Deus nos dá tudo. Deus abençoa o povo, Deus abençoa o mundo, Deus abençoa o país, mas o governo tem que estar debaixo da direção do Senhor. Qual a liderança hoje que você está exercendo? Talvez seja uma liderança dentro da tua casa, talvez seja uma liderança dentro da tua firma, talvez você seja cabeça sobre a sua família. Você é líder no mundo espiritual. Pastora Márcia, existe isso? Existe a liderança no mundo espiritual. Você foi levantado dentre muitos no seio da sua família para ser a primeira pessoa a aceitar a Jesus. Você então é um governo espiritual dentro do seu lar, dentro da sua casa. Nós vemos aqui Salomão governando, liderando, Deus dando tudo, Deus prosperando. Enquanto Salomão estava com o seu coração, com a sua mente, colocando Deus em primeiro lugar, pedindo direção de tudo aquilo que ele ia fazer, a Bíblia vai dizer que Salomão oferecia ofertas ao Senhor, holocausto, porque ele se rendia, ele estava rendido diante do poderio do Senhor, diante da vontade de Deus. Ele amava o Senhor. Uma história, um governo que começa bem, cheio de prosperidade, cheio de riqueza, inteligência, honra, a mente voltada para Deus. Porém, tudo começou a mudar. A mudança começou a acontecer. Houveram mudanças drásticas na vida deste homem, quando ele começou a não colocar
o Senhor no centro do seu governo, na direção das suas escolhas, na direção do seu olhar. Aí, queridos, as coisas começaram a mudar, porque Salomão deixou, num dado momento do seu governo, nesses 40 anos de governo, ele começou a deixar o orgulho entrar. Ele começou também a fazer alianças com os reis, alianças que não eram alianças para ele fazer. E Salomão, ele começou a se casar com mulheres de outros povos. Politicamente falando, muitas mulheres, muitos casamentos de Salomão eram casamentos programados, né? Eu caso para ter algo em troca. Aí Salomão começou a se desviar do foco que Deus queria para a vida dele. A aliança, aquela primeira aliança, a primeira aliança com Deus estava sendo praticamente deteriorada, quebrada. Por quê? Porque ele estava saindo do centro da vontade do Senhor. Ele estava compactuando com aquilo que Deus não queria para ele. A Bíblia diz que Salomão, ele casou com 1000 mulheres, 700 esposas, princesas e 300 concubinas. Por quê? Porque os povos pagãos ofereciam as esposas, e Salomão, num dado momento da sua vida espiritual, Salomão resolveu dar umas voltas, e essas voltas foram perigosas na vida de Salomão. Alianças foram feitas que não eram alianças que agradavam ao Senhor. E você sabe muito bem que o inimigo é mais perigoso em sua astúcia do que em sua fúria. Porque quando o inimigo se apresenta diante de alguém com os 2 dentões, né? Com o olho grande, todo feio, dizendo: eu vou te pegar. Aí as pessoas vão se proteger, mas muitas das vezes o inimigo não se apresenta assim. Ele vem devagar com os seus ardis, ele vem muito devagar com os seus pratos bonitos, ele vem muito devagar com as suas astúcias. E eu quero te dizer nessa noite, você que está aqui nessa mensagem, me escutando, para aí um pouco, não passa correndo, escute o que o Senhor está falando com você nessa noite. O inimigo é mais perigoso em sua astúcia do que em sua fúria. Ele muitas das vezes é mais perigoso em suas ciladas do que em sua força. O inimigo se apresentar com força, né? A gente vai se proteger, como já falei, vai fugir, vai dar um jeito. Oh, ali está o inimigo, eu estou vendo, e a gente vai embora. O homem, ele tem essa tendenciosidade na hora do perigo, correr. Mas muitas das vezes, as ciladas, os buracos, a cova para a morte, é uma cova que não aparece. Ela é bonita, cheia por cima de gramas verdinhas, e quando a pessoa pisa lá, é uma cova profunda. Oh, Salomão, uma história que começa bem e termina mal. Por quê? Porque no meio do seu reinado, Salomão tinha tudo: poder, honra, glória, fama, sucesso. Tinha sabedoria, tinha ciência, ele tinha riqueza, tinha as roupas que quisesse, tinha muitos empregados
Quantas pessoas admiravam esse homem, mas Salomão foi se perdendo. Eu quero te dizer que muitas alianças, elas são feitas fora da presença do Senhor. E o que acontece com as alianças erradas? Alianças erradas nascem da ausência das alianças certas. Muitas das vezes, a falta de orientação, da busca, da oração, da perseverança, da leitura da palavra, muitas das vezes leva o homem a fazer aliança errada. Qual é a aliança, de repente, que você fez ou que está para fazer e que Deus ainda não disse um sim? Então eu te digo, não faça, foge. A aparência é boa, mas o Senhor já tem te tocado, o Senhor já tem falado ao seu coração que não é esse caminho que Ele traçou para a tua vida. Alianças erradas sempre geram no final consequências negativas. É o fracasso presente, é a perda de tudo. Quantas pessoas estão perdendo a sua firma? Eu estou pregando aqui, não é sobre pandemia não, é até antes da pandemia, já não estava bem a sua vida, o fracasso financeiro, a destruição da sua família, perdas incalculáveis. Agora nessa pandemia, Deus está te dando uma oportunidade de você voltar, renovar a tua aliança. Olha o que eu falei aqui, alianças erradas. As alianças erradas nascem da ausência de alianças certas. Foi o pecado mais grave de Salomão. Foi quando ele começou a quebrar a aliança com o Senhor, com o Deus que deu tudo para ele, e virou as costas para o Senhor e foi viver a sua própria vida. Deus quer te trazer de volta. Eu não sei quantas pessoas hoje estão me escutando, não sei qual é o alcance dessa mensagem, não sei o que você está sentindo aí no teu coração enquanto eu ministro a palavra do Senhor. Eu sei de uma coisa, que Deus quer que você faça uma nova aliança com Ele. É voltar às primeiras obras. A história de que começou bem e terminou mal. E olha que não foi uma queda rápida, não. Se fosse uma queda lá em cima e caiu logo, não foi assim, foi devagar. A contaminação, o pecado, a prostituição, a lascívia, a mentira, foi entrando devagar, foi dominando o espaço onde Deus queria estar. Você imagina uma casa onde só tinha leitura da palavra, oração, culto doméstico, e agora a indiferença, agora não habita mais a presença de Deus, uma casa onde Deus não está. Tantas coisas ruins acontecem dentro dessa casa. Hoje Deus quer entrar dentro da sua casa. A primeira casa que eu me refiro aqui é o teu coração. É quem quer mexer com você, quer balançar você de novo. Talvez você diga: há quanto tempo eu não sinto o que você, pastora Márcia, está pregando. Então hoje, no final dessa palavra, eu quero ministrar uma oração sobre a sua vida, para você sentir essa presença, para tirar a depressão de dentro dessa casa aí, que é o teu coração,
para a glória de Deus tomar lugar da tristeza. Oh, a tristeza vai sair, o desânimo vai sair, a agonia vai sair, as dores vão sair, a insônia vai sair, porque a glória de Deus vai entrar. Aliança renovada, é hora de renovo. Olha, gente, é muito ruim viver como um crente robotizado, né? Parece que é, mas não é. E Deus não quer isso para a minha vida. Deus não quer isso para a tua vida. A segunda casa que Deus quer entrar hoje é a tua casa, homem. É a tua casa, mulher. Ele quer entrar dentro do teu lar, passear aí dentro da tua casa, e até no teu leito onde você dorme, teu marido, teus filhos, e no quarto dos teus filhos. Quem sabe, aos pouquinhos, né? Tantas coisas foram entrando devagar, como eu já falei, quando no auge da tua vida, você não se lembrava de Deus. Parecia que tudo estava bem, né? Tudo estava caminhando bem. Mas chegou uma hora que a corda foi puxada. E quem sabe você caiu no chão, desabou, perdeu tudo. Hoje o Senhor quer começar, é um novo começo, trazendo de volta teus filhos, trazendo de volta a alegria dentro do lar, trazendo de volta a paz, trazendo de volta o amor, trazendo de volta a comunhão. Comunhão quer dizer o quê? Comungar. Há quanto tempo você não consegue comungar com a presença de Deus? Parceria. Por quê? Porque aos pouquinhos o inimigo entrou por causa de alianças que não eram para serem feitas. Alianças erradas nos expõem à desobediência. Alianças erradas nos expõem ao perigo. É perigoso demais. Alianças erradas nos expõem à ira de Deus. Alianças erradas nos expõem à possibilidade de novos erros, porque um pecado chama o outro pecado, uma aliança errada chama a outra aliança errada. É um caminho longo, é um buraco fundo, é uma cova muitas das vezes bem profunda, é um poço fundo. Porém Deus hoje quer te trazer de volta. No final da vida de Salomão, Salomão disse uma palavra: tudo que eu vivi, tudo, eu li sobre ela aqui, vou procurar aqui para ler de novo para você. Ele disse assim, essa palavra, ele declarou com a sua voz. Ele disse em Eclesiastes, nós lemos o que Salomão disse, uma grande verdade, uma grande realidade. Ele disse que tudo que ele viveu era vaidade, fama, poder, glória, roupa, calçado, mulheres, bebida, bar. Ele disse que durante toda a sua vida tudo foi vaidade, tudo vaidade. O que ele quis dizer? Que nada preencheu o seu coração. E ele disse assim, somente o temor do Senhor, só o Senhor. Porque Salomão disse isso? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nenhuma ciência, nenhum poder, nenhuma riqueza é maior do que o poder de Deus em nós, do que a presença de Deus em nós. E Salomão, ele reconheceu, ele teve que reconhecer de que tudo que ele adquiriu, tudo que ele fez na vida,
tudo era vaidade. Porque nesse momento em que Salomão declarou essa verdade, essa realidade, Salomão já estava aquém da glória de Deus. Ele se tornou um homem vazio da glória. Ele se tornou um coração pobre, um olhar pobre. Ele começou a olhar para ele, e ele começou a olhar para o reino, para o poder, para a glória. Ele começou a olhar para tudo que ele adquiriu, a sabedoria, a ciência, o governo, a riqueza, as mulheres. Porém, nada daquilo preenchia o coração de Salomão, nada. Ele se tornou a pobreza de uma vida vazia, tendo riqueza, e ele tinha nada. Mas dentro de si, ele olha para si e ele reconhece, tudo isso aqui, fama, poder, glória, dinheiro, mulheres, bebida, dinheiro no banco, tudo isso passa, mas a presença de Deus permanece para sempre. O poder de Deus é que tem que existir. Ele disse assim em Eclesiastes 12, 13, 14, ele pôde falar: temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Ele deixa essa palavra para mim, para você, e eu quero te dizer que essa palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. O que vale é a presença de Deus em nós. O que vale é Deus na tua vida. Daqui a pouco nós passaremos por esse deserto, tempestade, funil, fornalha, cova, como vocês queiram chamar. Daqui a pouco nós vamos passar. Quem conseguir passar por tudo isso com a presença de Deus, permanece feliz, contente, alegre, firme na rocha que é Cristo, olhando para cima, que é o nosso alvo, feliz. Agora, quem passar por tudo isso pensando: perdi meu carro, minha firma, o que vai ser de mim? Reclamando, murmurando contra Deus. Tem um verso na Bíblia que vai dizer assim: de que se queixa o homem vivente? Aí o mesmo verso vai dizer: queixa-se de seus próprios caminhos. Salomão, no final da vida, ele, no final, a experiência que ele vivenciou, se desse uma oportunidade de novo a Salomão para ele viver tudo diferente, eu acredito que ele iria viver tudo diferente. E hoje você tem essa oportunidade de viver tudo diferente. Não da mesma forma que você tem vivido, em que você tem gasto a sua energia, a sua força, enquanto Deus quer usar a sua força. Deus quer desconstruir tudo e construir tudo de novo. Ele disse assim: de tudo que tem se ouvido, o final a suma é temer a Deus. Teme a Deus, não quebre aliança com Deus. Oh, aleluia! Receba essa palavra hoje para a sua vida. Esse vazio vai sair, essa angústia vai sair, porque uma vida vazia é uma vida monótona, é uma vida que só olha para a tristeza. E todo esse sentimento de tristeza vai sair na autoridade do nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor agora.
E você vai receber da parte de Deus. Enquanto está sendo louvada essa canção, você vai adorar Ele, vai chorar. Tem pessoas que não conseguem chorar. Chora aí hoje, em nome de Jesus, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vai recebendo a paz, vai recebendo, vai recebendo. Aleluia, glória a Deus. Senhor, temos tanta fome de Ti. Aleluia. Temos tanta sede de Ti, de Ti. Glória a Deus, vai De recebendo. Ti, de Ti, Senhor, temos tanta fome. Diga isso em nome de Jesus. Oh Senhor, Temos aleluia. tanta sede de Ti, de Ti, de Ti. Senhor, temos sede de Ti, Senhor.